Saudações, estudantes da Bíblia e queridos buscadores da verdade e amantes do conhecimento. Hoje mergulhamos juntos nas profundezas de um enigma que acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos. O que realmente acontece quando atravessamos a fronteira do desconhecido e deixamos para trás este mundo material? Prepare-se para desvendar o véu que envolve essa jornada fascinante e misteriosa da existência humana. E aqui está a promessa: se você permanecer até o final deste vídeo, você será recompensado com sabedoria. Pode mudar a forma como você enxerga a vida, a morte e o além. Mas, antes de prosseguirmos, deixe-me envolver vocês com um pensamento intrigante. Imagine, Jesus, o guia da humanidade, sacrificou-se para que possamos ter a oportunidade de uma vida eterna. Entretanto, nos deparamos com uma realidade aparentemente contraprodutiva. As pessoas ainda continuam a enfrentar a morte. Isso nos leva a uma indagação profunda e inquietante. O que realmente ocorre conosco após o último suspiro? O dilema da morte nos alcança de formas pessoais e íntimas. Quando o ente querido nos deixa, as questões emergem como ondas. Onde eles estão agora? Será que estão conscientes de nós? Existe uma possibilidade de vermos ele no futuro? As diferentes crenças religiosas nos apresentam uma multiplicidade de respostas. Algumas proclamam ao paraíso celestial, enquanto que outras pintam quadros infernais de tormento. Muitos imaginam a vida após a morte como uma existência espiritual ou mesmo uma reencarnação. Mas, e se houvesse uma perspectiva única e fundamentada para explorarmos? O que nos une, independentemente da crença, é a inquietação de que a morte é apenas um capítulo do grande livro da vida. No entanto, essa perspectiva tem uma lacuna intrigante. Ela surge que a morte é apenas uma mudança de estado, que a consciência sobrevive. Mas será que essa suposição se sustenta diante de um exame mais minucioso? Será que existe uma verdade mais profunda por trás do véu da morte que ainda não exploramos completamente? Meus estudantes da Bíblia, a jornada que empreendemos hoje é uma busca por respostas, uma exploração das possibilidades e uma busca pela verdade oculta sobre o destino final da humanidade. Estamos apenas nos primeiros passos dessa investigação intelectual e espiritual, e o que descobriremos a seguir pode nos surpreender. Portanto, convoco vocês a permanecerem fielmente engajados, pois, à medida que avançamos, seremos desafiados e recompensados com a verdade, que pode transformar a nossa compreensão do mundo, da vida e possivelmente da própria morte. Já estava quase esquecendo. Peço com carinho que você expresse sua opinião, dúvidas e ponderações nos comentários abaixo. Isso ajuda muito. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também buscam entender os mistérios da vida e da morte. Vamos começar? De acordo com as Escrituras Sagradas, Jeová, o Ser Supremo, revela uma verdade impactante. Ele nos diz que quando enfrentamos a morte, o ciclo da vida chega ao fim. A vida e a morte, opostas em sua essência, marcam o fim da experiência humana. Afinal, quando alguém deixa esta vida, seus sentimentos, lembranças e identidade não persistem em algum lugar. Mas como sabemos disso? Veja o que a Bíblia ensina. Note o texto principal do vídeo de hoje. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, 6, depois o 10. Passa a dizer assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e também já não tem parte alguma para sempre. E qualquer coisa do que se faz debaixo do sol
tudo quanto a tua mão encontrar para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria. Resumindo, segundo a Bíblia, quando a pessoa morre, deixa de existir. Perceba mais uma prova das Escrituras no livro de Salmos, de número 146, verso 4. Diz assim: seu fôlego vai embora, ele retorna para a sua terra. Naquele mesmo dia, seus pensamentos perecem. Deixa eu explicar melhor sobre a morte. A sabedoria de Jesus transcende os séculos e suas palavras ecoam até nós com um poderoso significado. Veja um exemplo. Quando Lázaro, amigo de Jesus, faleceu, ele usou uma analogia intrigante para explicar sobre a morte. Jesus disse que Lázaro havia adormecido ou dormindo. Mas esse sono não era literal, pois Jesus logo esclareceu: Lázaro morreu. Onde é que nós podemos encontrar esse relato bíblico? Você pode pegar sua Bíblia, abrir no livro de João, o capítulo 11, versículo do 11 ao 14. Essa comparação com o sono nos leva a uma compreensão mais profunda. Jesus não mencionou reinos celestiais, reencarnações ou punições infernais. Ele trouxe uma perspectiva única, comparando a morte a um sono profundo. Depois disse-lhe Jesus: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da morte de Lázaro. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Jesus deixou claro que Lázaro estava morto. Quando Lázaro foi ressuscitado, ele não disse que estava num mundo espiritual ou terreno. Ele simplesmente estava morto, sem vida. Para entendermos melhor sobre a morte, precisamos voltar ao tempo. No princípio, Deus criou Adão e Eva para uma vida eterna, refletindo seu próprio desejo de ver suas criaturas prosperarem eternamente. Eles viveram em perfeita saúde e harmonia, sem o toque da morte. Esse desejo pela vida eterna foi plantado em cada um de nós. E isso nós podemos observar no relato de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Jeová, o nosso Pai Celestial, compartilha esse desejo de ver suas criações florescer. Afinal, qual é o pai que deseja ver seus filhos definhar e sucumbir ao inevitável fim? Agora mergulhamos nas raízes do mistério que nos aflige desde os primórdios da humanidade, a morte. Uma tragédia que nos atinge a todos, independente de fronteiras ou crenças. Hoje somos guiados pelas Escrituras Sagradas para explorar o porquê desse destino inexorável e buscar a verdade que permeia essa questão ancestral. Por que morremos? No glorioso Éden, o Criador ordenou a Adão: de toda a árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, 16 e 17. Uma ordem clara, simples, que trazia consigo o dom da vida eterna. Uma oportunidade de respeitar a autoridade de Deus e expressar a gratidão por sua generosidade. Entretanto, a tragédia se desenrolou quando Adão e Eva cederam à tentação. Enganado por Satanás, que o instigou a desobedecer, escolheram a fruta proibida. Eva, ao responder às insinuações de Satanás, confirmou o comando divino. No entanto, cedendo à desobediência, ela e Adão desencadearam uma série de eventos devastadores. Essa escolha não apenas nos afetou, mas também a todos nós. Com a desobediência veio a queda.
Deus, nosso Pai Celestial, entristeceu-se com a falta de respeito de suas criaturas. Adão e Eva perderam a oportunidade de viver para sempre em harmonia com a criação. Onde estão Adão e Eva? Será que estão em algum domínio espiritual? Ou em algum lugar sendo atormentado? As Escrituras deixam bem claro onde eles estão. O Criador falou isso para eles em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Note o que diz: "No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque pó tu és e ao pó tu retornarás." Ou seja, Adão e Eva simplesmente estão mortos. A morte não é um desejo de Deus, mas uma consequência da escolha humana. A Bíblia revela que o pecado é a raiz desse mal, uma doença espiritual que espalha de geração em geração. Através do pecado, herdamos a mortalidade. A Bíblia nos alerta no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim, "Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." Deus, em sua sabedoria e amor, não destinou a humanidade à morte. Pelo contrário, a Bíblia chama a morte de inimigo, conforme está no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Assim, ao confrontar esse inimigo, reconhecemos a profunda tristeza de Deus ao ver as suas amadas criaturas enfrentando a morte. E juntos buscamos compreender a redenção prometida, a esperança que brota das palavras de Cristo e a promessa de um novo começo. Ao longo dos tempos, diversas religiões propagaram a ideia de que os mortos continuam vivendo em outro plano e que podemos influenciar o seu destino. Algumas até propõem pagar por orações em prol dos falecidos. No entanto, a Bíblia lança luz sobre essa questão. Os mortos não podem sentir, agir ou ser ajudados. São desprovidos de dor e alegria, incapazes de interagir com o mundo dos vivos. É intrigante notar como Satanás, o mestre da enganação, aproveita as brechas das crenças humanas para semear confusão. Ele utiliza religiões deturpadas para espalhar falsidades sobre a morte, promovendo a ideia de como uma continuidade além do túmulo. Será que a sua crença está fundamentada nas palavras bíblicas ou caiu no ardil do enganador? Algumas religiões ensinam doutrinas que são mentiras e opostas às verdades bíblicas. Por exemplo, a crença de que os ímpios queimarão eternamente no inferno é uma noção que contrasta com a natureza compassiva de Deus. Tal conceito contradiz o amor que ele nos revela. Imagine um pai que queima a mão do seu filho como punição. Seria algo abominável. A verdadeira compreensão de Deus difere das imagens distorcidas pintadas por tais crenças. A realidade é que os mortos não são espíritos influentes. Não há necessidade de temer ou adorar os falecidos, pois eles não têm capacidade de interagir conosco. A verdade encontrada nas Escrituras nos livra do jugo do medo e da superstição. Ao invés disso, a nossa devoção e adoração deve se dirigir ao único Criador, nosso Deus Jeová. Afinal, é Ele quem merece a nossa reverência. Certamente, a minha dedicação em compartilhar o conhecimento e aprofundar os entendimentos das Escrituras Sagradas não para por aqui. Prepare-se inscrevendo-se no canal, pois em breve estarei trazendo um vídeo mais esclarecedor sobre esses tópicos, sobre o inferno, a alma, o espírito e o lago de fogo, e muito mais. Estou ansioso para guiá-los na montagem desse quebra-cabeça de verdades bíblicas, para que possamos juntos alcançar uma compreensão mais profunda e clara. Estejam prontos para embarcar nessa jornada de conhecimento e descoberta. Se ficou até agora, compartilhe as vossas impressões nos comentários abaixo, acompanhadas da frase "Eu não sabia". A vossa presença e envolvimento nessa jornada nos inspira a continuar a trilhar este caminho de busca e aprendizado. Compreender que a morte leva à sensação da existência nos afasta de teorias fantasiosas
e nos conduz ao entendimento da promessa divina. Vida eterna no paraíso terrestre. Aprendemos que a morte é um sono profundo, um estado que a consciência se apaga. Porém, surge uma questão: é possível romper esse sono e trazer os mortos de volta à vida? Pois no próximo vídeo nós traremos o seguinte tema: a promessa da ressurreição. Os mortos voltarão à vida. Ah, quase estava esquecendo. Disponibilizei um link de um PDF na descrição abaixo. Lá você encontrará o acesso para baixar o seu cronograma da leitura da Bíblia. Essa programação pode ser seguida tanto individualmente quanto em família. Aproveite essa valiosa ferramenta para aprofundar sua conexão com as Sagradas Escrituras. Agora, avancemos juntos com corações abertos e mentes receptivas na jornada de descobrimento e compreensão que a Bíblia nos proporciona. Até o próximo encontro, queridos aprendizes.